Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer grande estar aqui, né, pela Uniamérica, pelo Insta da Uniamérica, nessa live com vocês. Hoje é o primeiro tema, né, de uma série de temáticas que a gente vem trazendo aí, né, ao longo da semana, até sábado, com as professoras do curso de Psicologia, né, da Uniamérica. E então eu espero a participação de todos vocês aí ao longo da semana, todos os dias, às 5 da tarde, né? A gente vai estar aqui podendo bater um papo, conversar, falar um pouco sobre os diversos temas aí que a gente, né, programou para estar conversando aí, né, dialogando com vocês. Então eu me chamo Lícia Pinheiro, né? Sou professora, coordenadora do curso de Psicologia da Uniamérica e escolhi esse tema, fortalecimento da rede de apoio afetivo e social em tempos de crise, justamente pelo momento que a gente tem passado aí, né? Momentos difíceis a nível mundial, de toda essa situação aí em relação ao coronavírus, né? E a outras questões também sociais que se juntam a essa questão de saúde pública, né, que tangencia aí as nossas vidas, enfim, e deixa todo mundo com sentimentos de insegurança, sentimentos de incerteza, medo, aumenta a ansiedade, né? Há uma série de situações que emocionais, psicológicas e não só, né, que acometem aí, que vêm de alguma maneira aparecendo em diversas pessoas, amigos, familiares, pessoas próximas da gente, justamente, né, por essa situação toda. De fato, o que nós vemos é o seguinte: quando existe, né, um momento mais de crise maior, vamos dizer assim, de fato gera tudo isso nas pessoas. E várias pesquisas, pessoal, que a gente lê, assim, na área da psicologia, por exemplo, psicologia social, nós vimos que a questão da rede de apoio, né, o apoio social, o apoio afetivo, né, a construção, constituição, fortalecimento, como eu coloquei no título, são realmente fatores de proteção à saúde mental, de proteção, né, para vivenciar esses momentos de adversidade. Então, assim, geralmente quando a gente tem essas relações fortalecidas, de alguma maneira a gente consegue passar por esses momentos de adversidade de uma maneira mais positiva, vamos dizer assim, sabe? E quando às vezes as pessoas não têm o fortalecimento, né, ou essa rede de apoio firme, ou enfim, de alguma maneira a percepção dessa pessoa é de que ela não tem, né, uma rede de apoio realmente ali que ela possa contar, então o sentimento de vulnerabilidade dessa pessoa aumenta, portanto, colocando aí muitas vezes essa pessoa em situação de risco, enfim, de vulnerabilidade maior. Portanto, uma ideia importante para colocar aqui para vocês é que a construção, o fortalecimento, né, a constituição dessa rede de apoio, ela de fato serve de proteção aí à saúde mental de todos nós. Então, por isso a importância de falar sobre essa temática hoje. De fato, essa rede de relações, ela favorece, né, sobremaneira a possibilidade de apoio nesses momentos de crise, e principalmente nos momentos de crise. De alguma forma, os momentos de crise, se a gente for pensar, né, na questão da rede de apoio aí, a minha percepção frente aos momentos de crise. Cada um de nós tem uma percepção de mundo, né? Cada um de nós enxerga o mundo por um prisma, por um paradigma, né? Às vezes a mesma situação para uma pessoa gera uma crise, né? Gera uma angústia, medos, incertezas. Para uma outra pessoa ela enxerga como uma oportunidade, como uma possibilidade, né? E usa aquilo muitas vezes de maneira criativa para fazer um enfrentamento e a superação. Então veja, esse filtro que cada um de nós fazemos, né, essa interpretação das situações, ela é uma construção muito pessoal, de fato.
É uma construção pessoal, mas também ela vem muito com uma construção cultural, social, às vezes, né, ali familiar. Mas de fato passa por um processo aí íntimo de reflexão da pessoa. Então vale a pena a gente pensar que diante dessas situações todas aí de crise, no momento que a gente vive e não só, né? A ótica, qual o óculos, vamos dizer assim, né, que a gente usa para analisar a situação, né? Eu tenho uma tendência mais ao negativismo, eu tenho uma tendência a ser mais otimista. Então, vale a pena a gente poder pensar que a questão de ser mais positivo é importante, né? É importante por quê? Porque não nos coloca numa situação de vulnerabilidade maior, né? Nos protege aí novamente a questão da saúde mental. Então esse paradigma pessoal de interpretação e análise das situações que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, em situações de crise, momentos de crise ou não, realmente é importante nós pararmos para pensar, né, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente, o nosso sistema de crenças, o nosso sistema, né, aí como que a gente funciona para poder de alguma maneira estar fazendo esse enfrentamento de superação. Isso é algo bem importante, porque, né, até vocês podem pensar assim, tem pessoas, aquele exemplo que a gente usa muito da garrafa meio cheia e meio vazia. Eu até comentei isso na entrevista que eu participei ontem. Tem pessoas que vão olhar a garrafa meio cheia, mas tem outras que vão olhar a garrafa meio vazia. Mas a garrafa é a mesma e a água, né, o líquido está ali dentro. Então, esse ponto de vista é importante a gente parar para poder refletir, né? Uma coisa que me faz pensar também, assim, para instigar um pouco vocês aí a refletir, é que, de maneira geral, a nossa sociedade, ela vem num processo, até certo ponto, de degradação das relações sociais, não é? Muitas transformações vêm acontecendo, e aí mesmo a parte tecnológica, né, que hoje tem nos ajudado muito, né, em tempos de isolamento social, mas até pouco tempo atrás a gente até se queixava por ter tanta gente no celular e esse contato olho no olho estava muitas vezes se perdendo. Mas a gente vê a importância de transformar tudo isso numa melhor qualidade das relações interpessoais, né? O celular, por exemplo, possibilita a gente estar fazendo essa live aqui, né? Então a qualidade disso, de estar no momento presente, isso é uma coisa importante da gente poder pensar e valorizar. Talvez esse momento que a gente esteja passando seja um momento justamente de valorizar, né, as relações que nós temos, valorizar aquilo que de repente antes era tão fácil e agora é tão difícil. Hoje não é tão fácil ir no supermercado, né, ir no shopping e fazer algumas coisas que fazia antes. A gente tem mais dificuldade, hoje a gente não pode, enfim, conversar mesmo que à distância pelo celular com pessoas que a gente gosta. Então o fortalecimento dessa rede ela é extremamente importante. O Bauman ele vai trazer, né, da modernidade líquida, que é justamente essa deteriorização dessas relações, né, a superficialidade dessas relações. Veja, não é porque nós estamos online, conectados muito via tecnológica agora, que essas relações elas precisam ser assim. Nós podemos sim usar esse momento para fazer a transformação social, né, e valorizar às vezes aquilo que a gente não valorizava antes. Se a gente vinha numa superficialidade nas relações, que tal pensar agora no aprofundamento dessas relações? Uma vez que nesse momento elas fazem tanta falta, né? Aquele abraço, aquele contato perto da pessoa, aquela conversa, aquele café, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas relatando isso, saudade desses momentos. E que muitas vezes nesses momentos elas estavam com o celular na mão, né? Olhando as coisas. Enfim, distraídas. Então há de se pensar, né? Eu acho que é o momento de reperspectivar, ressignificar nessas nossas relações, sabe assim, fazer aquele voto, aqueles votos, né? A renovação dos votos. Acho que de repente é uma oportunidade para nós fazermos isso. Lembrando aí que essa é a garrafa meio cheia, né? É a gente olhar da situação do limão, fazer a limonada, né? Da situação de crise, de uma situação escassa, a gente fazer as oportunidades. Muitas pessoas que têm um processo forte de resiliência, que passaram por situações de adversidade, né, fortes,
essas pessoas, elas que têm nessas características da resiliência, elas justamente, como uma fênix, saíram, né, surgiram das cinzas. Né? Foi da adversidade que surgiu aí grandes oportunidades. Então vale a pena a gente, né, pensar nesse momento para criarmos oportunidades de mudanças, né? Através aí de tudo isso que a gente está no momento vivenciando. Então essa rede de apoio a partir de nós e da nossa percepção. Uma coisa importante também é a rede de apoio familiar, né? Os nossos laços sociais, familiares são, né, assim, o nosso berço, né? Todos nós somos seres sociais, né? Estamos aí conectados, interligados, querendo ou não. A nossa família é a base aí, né, das nossas relações. E eu vejo vários relatos das pessoas colocando exatamente, né, que nesse momento aumentaram-se os conflitos dentro de casa, em alguns lares, enfim. E talvez esse momento, como eu falei, uma oportunidade de renovar tudo isso. Fácil? Não é, mas já não era antes, né? Então, assim, é justamente a possibilidade desse enfrentamento e dessa superação. Nós vimos vários relatos de rede de apoio assim familiar, né, onde as famílias passaram por diversidades, e aí nós temos dois tipos, né? As pesquisas mostram, por exemplo, essas adversidades que são normativas e não normativas. As normativas são aquilo que já é esperado a família passar, por exemplo, né, as mudanças. O filho que nasceu, né, sei lá, uma doença que aconteceu, né, a idade da pessoa, né, enfim, coisas que na verdade elas de alguma maneira são esperadas, são naturais, né, aparecerem ao longo da vida. Isso é o que a gente chama então desse processo normativo. E as famílias elas vão tentando, nesse processo normativo, fazer um ajustamento disso, né? Então a idade vai passando, às vezes as pessoas vão envelhecendo e vai se reconfigurando, né, novos processos familiares. Isso numa visão mais sistêmica, né, integrativa desses processos. E é interessante, algumas famílias se ajustam bem a isso, outras famílias não. Quando as famílias se ajustam bem a esse processo, elas criam, não existe uma regra padrão, uma técnica específica, mas elas criam entre os membros dessa família maneiras de permanecerem ali conectados e dando suporte um ao outro, né? Nas situações normativas são aquelas que são inesperadas, né? Às vezes um desemprego, às vezes um falecimento, uma situação, enfim. Por exemplo, o momento que a gente está passando hoje é uma situação não normativa, né? Aquilo que a gente não espera e que precisa rapidamente se reconfigurar, se reorganizar, né? Para poder lidar com aquela situação. E essa ressignificação, essa reconfiguração imediata, vamos dizer assim, ela assusta um pouco, né? E aí por isso que a rede, ela é importante nesse fortalecimento, né? Nessa base sólida aí, para a pessoa conseguir fazer esse enfrentamento, essa superação, e conseguir ressignificar, né, o momento que está vivenciando, né? Principalmente, aí, como eu falei, nessas experiências não normativas. Nós temos também uma questão importante que eu gostaria de trazer para vocês na literatura. Ela traz assim, 3 aspectos, pessoal, que são determinantes para desenvolver esse processo mais adaptado, né, dessas mudanças, dessa condição aí que eu falei, dessas mudanças imediatas, enfim, nos normativos e não normativos, né? Por exemplo, características próprias do indivíduo, tais como autoestima, orientação social positiva, uma questão mais otimista frente à vida, que eu falei agora há pouco, autonomia. Então, esses aspectos a nível pessoal, eles otimizam, eles ajudam a pessoa a passar por esses processos, né? Pessoas que têm o fortalecimento da autoestima,
que elas reconhecem, elas não só identificam ou acreditam a nível teórico, mas elas reconhecem os seus recursos internos para lidar com as situações, né? Então isso é um fortalecimento grande da autoestima. O otimismo, né? E de certa forma aí a autonomia, né? Que quando eu reconheço os meus recursos internos, eu percebo que sou capaz, né, de enfrentar, de fazer. A dificuldade existe, mas eu sou capaz, né, de fazer esse enfrentamento e aí buscar a superação. Um outro aspecto que eu queria trazer é o ambiente familiar, permeado por liames afetivos que gerem coesão familiar. Quando existe essa coesão familiar, então esse processo do desenvolvimento adaptado da pessoa, ele acontece com mais facilidade. Quando a gente tem situações mais desestruturadas, onde há uma vulnerabilidade maior no sentimento e na percepção dessas pessoas por parte da rede em família, isso complica um pouquinho mais e acaba colocando, como eu falei, as pessoas em risco. Possuir uma rede de apoio social disponível para auxiliar na superação de crises que inevitavelmente acontecerão ao longo da vida. Então, assim, contar com essa rede de apoio social é importante. Na verdade, não sei se vocês já ouviram algumas pessoas que falam assim: nos momentos difíceis que a gente sabe quem são os verdadeiros amigos. Já ouviram falar isso? Provavelmente já, né, pessoal? Por quê? Né? Porque essa frase é tão comum aí do senso comum, ela tem um fator aí de verdade, vocês não acham? Porque no momento difícil de adversidade, que muita gente vai falar, não quero me meter naquilo, né? Você tem aquela pessoa que se disponibiliza para estar ao seu lado, se disponibiliza para estar junto contigo e fazer essa caminhada ao seu lado. Lógico que essa pessoa, nesse momento de adversidade, são os amigos mais ali próximos, ou aquelas pessoas que a gente às vezes não considerava tanto, e é aquela pessoa que aparece no momento ali para segurar a tua mão e seguir em frente, né, nesse processo. Então, esses fatores aqui, né, nesse processo de vínculo e de relações, né, desempenho adaptado, eu vejo que são aspectos importantes para a gente poder entender aí né, essas relações mais rígidas, mais coesas, né, ampliando aí esse vínculo, né, nesse processo de rede de apoio. Um outro processo importante nesse fortalecimento da rede de apoio, também segundo as pesquisas trazem, enfim, é justamente que é fundamental nós termos e identificarmos uma identidade cultural, né? Quando nós identificamos, reconhecemos, né, na comunidade onde a gente vive o nosso papel, a nossa função, né? Para que eu estou aqui nesse planeta, nesse momento de vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Esse significado da vida, né, ele é bem importante também para o fortalecimento da nossa rede de apoio, no caso aí, inclusive a partir de nós. E pensando o seguinte, as pesquisas, elas também na literatura, elas mostram muitas pessoas, né, que mostram esse processo de resiliência, né, esse fortalecimento da sua rede interna também de apoio, né, essas pessoas, elas acabam funcionando como um exemplo para a comunidade e elas acabam ajudando a rede de apoio a partir da sua própria experiência, né, do seu próprio exemplo. Eu queria mostrar para vocês aqui o livro, né, Em Busca de Sentido. Vários de vocês devem conhecer esse livro do Viktor Frankl, né? E esse livro, assim, né, ele é professor de neurologia e psiquiatra da Universidade de Viena, né? Assim, tem vários livros e o Victor, ele vai falar desse processo de sentido da vida e tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora, né, pessoal? Quando a gente descobre esse pra quê, né? Mais do que esse porquê nós estamos aqui, mas a função, isso nos dá um sentido para a vida, né? Para que eu trabalho, para que eu estou aqui, para que eu estou nessa comunidade, isso dá um senso de função
no sentido existencial, tá? Não é uma questão aí superficial, profissional, mas é o para quê no sentido da reflexão existencial. E isso pode ajudar a nos conectar com o verdadeiro sentido da vida, né? O verdadeiro sentido de estar aqui nesse momento, vivenciando esses problemas sociais com essas pessoas, com essa comunidade, né? E qual o meu papel diante disso? Por exemplo, chegar aqui e apresentar essa live, às vezes ligar para uma pessoa, receber uma ligação, fazer parte de um grupo de apoio, dar aula, enfim, tudo isso faz um sentido, né? E dá um significado para tudo isso. É importante passar por tudo isso, porque lá na frente a gente sai, né, fortalecido, né, e com mais experiência do que quando nós todos entramos, né, nesse túnel aí, nesse furacão, vamos dizer assim, desse processo todo. Então, tirar proveito das experiências, né, talvez buscar o sentido como ele coloca aqui, né, em busca do sentido aqui em relação à existência, seja de fato um processo aí de fortalecimento, né, de ajuda no processo da rede de apoio, da rede social, enfim, da rede afetiva. Então é inegável que a gente está passando um momento de dificuldade social enorme, né? Mas olhar tudo isso como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, talvez isso nos faça passar por tudo isso, dando um outro sentido, né, para tudo isso, olhando com um outro olhar. Isso, né, pode nos possibilitar esse fortalecimento, esse aumento da autoestima, é uma nova energia, né, que nasce dentro de nós. Ao invés desse pessimismo, a gente tem aí uma questão de otimismo, né? Não sei se vocês têm perguntas, usem o chat para poder fazer pergunta aqui para mim, tá? E a gente poder interagir caso vocês tenham aí alguma questão. Eu ainda gostaria de trazer uma reflexão para vocês, que são os pilares da resiliência comunitária, né? De certa forma, quando eu estou falando de rede de apoio, eu também estou falando desse fortalecimento, eu estou falando de resiliência, né? A questão da família, da rede da família, né? Também estou falando tem um pano de fundo em tudo isso, a resiliência, né? Lidar com as adversidades, fazer o enfrentamento e a superação, nós estamos falando de resiliência, né, pessoal? E aí, quando eu falo de resiliência, tem um tipo de resiliência que é a comunitária. E eu penso que tem muito sentido com o que nós estamos justamente vivenciando, porque é necessário, né, essa vivência, essa resiliência comunitária nesse momento. E aí, né, nessa literatura que eu fui buscando para poder fazer essa fala com vocês hoje, os autores trazem alguns pilares da resiliência comunitária, né? E eles falam de alguns pilares que eu vejo que são muito interessantes para nós. Olha só, solidariedade, né? Que é um momento onde a gente está precisando, né? O que é então a solidariedade? A gente pode resumir em uma palavra, né, que traduz solidariedade, que seria então unidade sólida. Nós estarmos unidos, firmes, né? Constituindo aí uma rede de apoio uns para os outros social. Um outro aspecto que ele fala, então, do pilar da resiliência comunitária é justamente a autoestima, né, coletiva. Olha que interessante, gente. A gente fala tanto de autoestima pessoal, existe uma autoestima coletiva, vocês sabiam? A autoestima coletiva, o que é, gente? Vamos pensar um pouco. Imagina que seja um conjunto de pessoas na sociedade, na nossa sociedade, que tem orgulho de fazer parte daquela comunidade, daquela sociedade, né? Que justamente tem orgulho do lugar onde vive, que tem uma satisfação por integrar a própria comunidade. Então, isso fortalece a pessoa e o grupo em que ela vive, o grupo social em que ela vive, né? Autoestima coletiva. Acho que é bom gravar essa palavra, que é um momento onde a gente realmente está precisando também, né? Identidade cultural. A gente tem aí o patrimônio simbólico,
né, cultural ao longo do tempo, incorporado dentro de nós, costumes, danças, música, comida, o que representa o nosso povo, né? As roupas, enfim, tudo que a língua, né? A linguagem, tudo isso aí é uma identidade cultural nossa. E quando nós reconhecemos isso e valorizamos isso como povo, isso traz sim uma resiliência comunitária. Por quê? Porque mexe na nossa autoestima. Né? Quando a gente vê as pessoas unidas, ajudando uns aos outros, nesse momento, por exemplo, que a gente está passando, tem uma série de coisas, né? Livros online gratuito, cursos online gratuitos, tem muita coisa acontecendo aí, né? Muitas portas e possibilidades se abrindo por conta desse momento. Então, assim, interessante a gente aproveitar isso. Isso dá um senso de identidade cultural grande, né? Assim, poxa vida, eu posso contar, né, com essas pessoas, com essa minha comunidade, né? E dar um sentido de pertencimento. Olha só, um outro aspecto, a gente tem o humor social. Também não sei se vocês tinham ouvido falar já nisso. É o pilar da resiliência comunitária. O humor, gente, né? Não é a banalização, não é o deboche, não é o sarcasmo, né? É o bom humor, aquele adequado, aquele de bom tom, mas que está implícito nele esse otimismo, essa resiliência, né? Então, manter o bom humor diante de situações adversas é uma aceitação madura da desgraça comum, que facilita certo distanciamento em relação ao problema, propiciando a tomada de decisões para resolvê-lo. Então, às vezes é difícil a gente manter o bom humor, mas pensa o quanto ele é importante, o quanto às vezes ele transforma o ambiente, né? Quando a gente chega nas pessoas e que elas não estão bem, às vezes um sorriso, uma palavra, né? Isso também é um simbolismo da empatia, né? Do acolhimento, do interesse, do respeito pelo outro. E isso pode ser manifestado através, sim, desse bom humor, né? Dessa leveza de espírito. Então a gente tem assim que dentro dessa resiliência, né, comunitária, quando a gente confia também, né, na coisa pública, na administração pública, ela também ajuda no fortalecimento e aumenta a confiança das pessoas, né, nesse processo social. Às vezes isso nem tanto acontece com a gente aqui no nosso país, mas isso é um fator importante para a gente poder pensar e aumentar o nosso fortalecimento aí da rede de apoio. Então, pessoal, eu sei que a gente está chegando ao final da nossa live, muito curtinha, assim, só realmente para poder vocês pensarem em alguns pontos sobre a resiliência, né? E sobre o fator aí desse fortalecimento, construção, constituição dessa rede de apoio, aí como fator de proteção à nossa saúde, né? E a nossa saúde mental, inclusive, a saúde das relações, né? E olhar a resiliência como um fator aí de um caminho, né, um possível caminho para ajudar nesse processo. Então, assim, muito obrigada pela participação, por vocês estarem aí online, né, conectados aqui comigo. Apesar, então, de estarmos nesse isolamento, nós estamos conectados. Não esqueçam disso, o distanciamento não significa desconexão, tá? O distanciamento ele é só físico, nós estamos conectados uns com os outros o tempo inteiro. Essa é a grande rede de apoio que nós temos, planetária, se a gente for pensar. O que acontece lá do outro lado do planeta nos afeta aqui, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Não dá para pensar só em nós individualmente, a gente precisa realmente pensar no coletivo. E a gente está passando por um momento realmente que nos ajuda a pensar no coletivo e a fortalecer esse coletivo a partir das nossas atitudes individualmente, né? Cada um de nós. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Amanhã vocês terão uma outra temática com a professora Tatiana Vega,
né? Também professora do curso de Psicologia da Uniamérica. Espero que vocês tenham gostado, curtam, né, aí as